Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. E para essa aula, pessoal, vamos falar sobre a estrutura de recursos do Azure. Existe uma hierarquia para poder criar e gerenciar os recursos e nós vamos ver isso agora. Prepare seu café, sua água ou seu chá e vamos lá, que tem muita coisa legal nessa aula. Então vamos lá, começando aqui, pessoal. O que são os recursos do Azure? Ué, passou. Deu uma engasgada aqui, mas foi. O que são os recursos no Azure? Pessoal, recursos no Azure é tudo aquilo que a gente consegue criar ali ou gerenciar dentro do portal do Azure. Basicamente isso. Ou seja, são serviços, ferramentas fornecidos pela plataforma de computação em nuvem, no caso aqui o Azure, Microsoft, para criar, gerenciar, executar aplicativos e soluções, né? E dentro dele inclui infraestrutura, armazenamento, dados, banco de dados, redes, tudo que você imaginar, aquilo que a gente pode criar dentro do portal do Azure. Então temos alguns exemplos aqui, como VMs, né, máquinas virtuais, contas de gerenciamento, de armazenamento, storage account, né, app services, virtual network, banco de dados, enfim, uma infinidade de coisas, tá bom? Então isso aqui são recursos, tudo aquilo que a gente consegue ali criar dentro do portal e gerenciar e tudo mais. Perfeito? Mas para isso, para você poder criar algum recurso dentro do Azure, você precisa de uma subscription. E aqui começa o nosso primeiro item da nossa hierarquia, que você vai entender daqui a pouco. Então, o que é a subscription? O que é o Azure Subscription ou assinatura, né, no português? É como se fosse a fatura da tua conta. Como você, por exemplo, sabe, se você vai no mercado durante aquele mês e vai usando o cartão de crédito para poder comprar a comida e tudo mais. No final do mês, vai ser gerado ali uma fatura de tudo que você consumiu. Exatamente o que acontece dentro do portal aqui do Azure. Você pode colocar ali, depende do teu tipo de assinatura, mas geralmente, né, empresas pequenas ou usuários que querem consumir, que consome pouco recurso dentro do portal do Azure, ele vai lá, cadastra o seu cartão de crédito e começa a utilizar ali os recursos. Sem uma assinatura, você não consegue criar recursos no Azure. É obrigatório para poder criar recursos, máquinas virtuais, banco de dados, enfim, o que você quiser. Você precisa dessa assinatura. E aí, existem vários tipos de assinatura, né? Cada assinatura tem um modelo de cobrança associado, né? Você tem uma bem comum, que é a pay-as-you-go, que você paga conforme o uso, né? Pequenas, médias empresas ou usuários do dia a dia, você vai lá, cria uma conta, cadastra o teu cartão de crédito na tua conta e tudo que você for usando vai ser depois no final do mês, vai ser gerado uma fatura ali no teu cartão de crédito. Empresas grandes, multinacionais, geralmente têm um contrato direto com a Microsoft, porque o consumo deles é muito grande, né, dessas empresas, então eles têm ali contratos direto com alguns benefícios e tudo mais. Tá? Então, existem modelos de assinatura. Então, e para que serve também a assinatura além disso? Você precisa de uma assinatura, além para você criar recursos, está vendo aqui embaixo? Por exemplo, né, você tem aqui embaixo, ó, máquinas virtuais, banco de dados, abaixo da assinatura. E você pode usar a assinatura para poder também gerenciar os teus recursos no dia a dia e também facilitar a gestão. Você, dependendo do tamanho da tua empresa, você pode, por exemplo, ter uma subscription por centro de custo. Por exemplo, eu vou dar uma subscription para o departamento de marketing, uma subscription para o TI, outra assinatura para, enfim, para o RH, entende? Para que isso? Para que você separe as faturas e seja mais fácil o gerenciamento. Entende? Essa daqui é um dos principais usos da subscription. Tá? Então, por exemplo, neste slide que eu coloquei aqui, por exemplo, você pode ter uma subscription por ambiente. Olha lá, ambiente de desenvolvimento você tem uma subscription, o de teste você tem outra e o de produção você tem outra. Aí qual que é o certo? Não tem um certo, depende do tamanho da tua empresa e como você quer organizar isso. Mas uma das formas de você separar os custos é utilizando subscription, né? A assinatura. Perfeito, isso aqui é um ponto importante. Continuando, você também ganha o que aqui? Você também tem ali mais controle, porque você
pode aplicar um acesso para um usuário na subscription e ele tem uma hierarquia, é hierárquico, ele passa o acesso para os recursos abaixo. Nos próximos slides vai ficar mais fácil de entender isso. Então, tudo que está escrito aqui nesse slide você deve ler para a sua prova, né, para você chegar lá pronto. E eu sempre faço aqui um resumo, né, por cima aqui, tento dar uma explicação para que você fique aware. Então, você tem aqui, começando a nossa hierarquia, nós temos aí a subscription. Então, pergunta de prova, se por acaso aparecer na tua prova, qual que é o primeiro item que você precisa ter, né, para poder criar um recurso? É a subscription. Perfeito? Passando aqui os slides, vai ficar mais claro isso. Nós temos aqui agora os resource groups, que é os grupos de recursos. O que é o resource group? Não é nada mais, nada menos que um container lógico. Ele é uma caixinha onde você pode organizar os teus recursos. Ele não tem nenhuma outra função, é mais para você organizar. Então, você, por exemplo, como está aqui na tela, tá vendo? Tem um resource group, dentro dele você vai colocar ali recursos relacionados a um projeto para poder facilitar a organização. Então, você tem ali, você pode colocar qualquer coisa, máquinas virtuais, web app services, banco de dados, relacionado a um projeto. Nesse resource group aqui, eu vou colocar tudo aquilo que é relacionado a um projeto X. Você coloca, eu vou ter outro resource group relacionado ao projeto Y. Você pode. Não, eu vou ter um resource group só para VMs. Todas as máquinas virtuais que a empresa criar, eu vou colocar dentro desse resource group aqui, para poder organizar. Você pode, entende? Então, é simplesmente também para ajudar no teu dia a dia, na tua organização, tá? Ele não tem nenhum poder, tá? Ele não tem nenhuma limitação, é simplesmente para fazer uma organização. É válido mencionar também que cada recurso, uma máquina virtual, qualquer recurso que você criar, ele vai estar associado a um único resource group. Ele não pode fazer, e não tem como, tá? Ele não faz parte de dois resource group, ele faz parte daquele resource group. Uma máquina virtual, por exemplo, que você criou, colocou dentro de um resource group, ele faz parte daquele. Eu posso mover para outro resource group? Você pode, tá? Mas isso é assunto lá para Z104, tá bom? Simplesmente para poder organizar no teu dia a dia. E aí começa a aparecer aqui a nossa hierarquia. Perfeito? Deixa eu puxar aqui a minha caneta. Tá vendo isso daqui? Essa parte aqui, ela é obrigatória para você criar os teus recursos e tudo mais. Essa parte aqui. Então você é obrigado a ter subscription, que é a tua assinatura, para poder criar os teus recursos, e você pode ter mais de uma subscription, é normal, é natural isso, depende do tamanho da empresa. A sua empresa é pequena, a gente consome pouca coisa na nuvem, geralmente você vai ter uma subscription, mas uma empresa grande pode ter subscription por departamento, por filial, enfim, a empresa que vai decidir isso, como será melhor ali esse gerenciamento. Então, você tem que ter uma subscription. Essa subscription vai estar ligado sempre a um resource group. Toda vez que você criar um recurso no Azure, ele vai pedir para você ou aplicar esse recurso a um resource group já existente, ou você pode criar um novo resource group. Então, não se preocupa, tá? Que esse resource group aqui, toda vez que você criar um recurso, ele vai pedir para você olhar. Você quer aplicar esse recurso você quer criar uma VM nova, um banco de dados, que seja. Ele vai perguntar, você quer criar um resource group novo para colocar esse recurso ou quer colocar em um que já existe? Entende? Então, tá vendo os recursos aqui embaixo? Aqui, máquina virtual, banco de dados, né, firewall, que seja. Os recursos, ele fica sempre dentro de um único resource group, tá? E os recursos também, ele sempre vai estar ligado a uma única assinatura, a essa daqui. Ele sempre vai estar conectado com essa assinatura. A importância desta aula é você entender que há uma hierarquia de uma estrutura hierárquica, onde nós temos aqui a subscription, que a gente já falou, que você vai ativar uma subscription, dependendo se é uma empresa, se é uma pessoa, você pode adotar modelos de subscription, né? Pague conforme o uso ou não, um contrato direto com a Microsoft, mas simplesmente a subscription é o que você precisa ali, que é a tua fatura, né? Que você vai ter todo mês, ou dependendo do teu contrato. O recurso, toda vez que você for criar alguma coisa dentro do portal, ele vai solicitar um resource group, então essa estrutura ela é obrigatória. Para criar um recurso,
você precisa de uma assinatura e de um resource group. Tá? Essa estrutura aqui é obrigatória. E aqui em cima nós temos o Management Groups, que também é um container lógico para você também escalar isso ainda mais. Tá? Como assim? Olha que legal. Deixa eu passar aqui para o próximo slide para ficar mais fácil de entender e a gente finalizar aqui com uns detalhes importantes. Além do Resource Group que eu estava falando aqui, você também tem os Management Groups, tá? Que são os grupos de gerenciamento. Eles também são containers hierárquicos usados para organizar e gerenciar múltiplas assinaturas dentro do teu tenant. Ou seja, o Management Group, que é esse carinha aqui, ele existe simplesmente também para você fazer essa organização. E qual que é a diferença? Geralmente, quem vai trabalhar com Management Groups é quem tem mais de uma assinatura. Porque se você tem apenas uma assinatura, não faz sentido você ter múltiplos Management Groups. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia é que se você tem várias assinaturas, por exemplo, neste caso aqui, você tem 3 assinaturas, esse Management Group aqui, você pode vir nele, aplicar o acesso. Eu preciso aplicar acesso para uma pessoa nova do TI para gerenciar tudo. Você aplica aqui o acesso e ele vai herdar para toda a estrutura embaixo. Entende? Da mesma forma, se você quiser aplicar uma política, né, do Azure Policy, lembra? Similar às GPOs lá do ambiente legado, então você pode aplicar uma política aqui. Poxa, eu quero bloquear para que ninguém crie nada, porque aconteceu alguma coisa no ambiente. Então você vem aqui, aplica aqui o bloqueio de criação de recurso e ele vai aplicar para toda a estrutura embaixo. Então, imagina uma empresa, uma multinacional gigantesca com, sei lá, 50 assinaturas. E imagina você tendo que ir assinatura por assinatura e aplicar uma política. Não, você vai no topo, no Management Group, e ele aplica para tudo que está abaixo. O Management Group, ele, por padrão, você não precisa criar. Quando você cria uma conta dentro do portal do Azure para poder consumir recursos lá dentro, ele já vem com um Management Group root criado. Você não precisa criar, ele já vem com um padrão. E aí, para você criar uma estrutura de vários Management Groups, você pode ir lá e sair criando. Tá? Então, nós temos aqui, né, algumas finalidades, olha, governança e controle, como a gente estava falando, aplicação de Azure Policy, RBAC, que é Role Based Access Control. Então você pode aplicar o acesso a um Management Group e ele vai herdar para tudo que está embaixo. Então a gestão centralizada, então estruturar assinaturas por departamento, equipes ou ambiente, você pode fazer isso também. Você tem benefícios aí de escalabilidade na gestão de grandes ambientes com várias assinaturas, como eu estava falando aqui. Então, assim, enfim, você ganha aí uma gama de benefícios de gerenciamento. Para esta aula aqui, eu preciso que você entenda que a ideia desta aula aqui é você entender que há uma estrutura para que você gerencie e crie recursos. Essa daqui, ela é obrigatória. Tá vendo? Isso aqui é obrigatório. Para poder criar um recurso, você precisa de uma subscription, que é o primeiro item que a gente cria, e logo após você vai precisar de um resource group, que dentro dele você vai colocar recursos conforme a tua organização, relacionado a um projeto, a um departamento, a tipos de recursos, não importa, entende? O Management Group, ele já vem um root criado por padrão, sem você fazer nada, já tem um lá, e toda essa estrutura aqui embaixo, ela está conectada nesse carinha aqui, nesse Management Group root. E aí você, mas eu quero criar mais Management Group para poder descentralizar e gerenciar melhor os acessos. Você sai criando Management Groups e associando Subscription. Olha na próxima tela que vai fazer um pouco mais de sentido para a gente fechar. Nesta tela, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, pessoal, para você entender como é escalável. Então, nós temos aqui o Management Group Root, como eu tinha falado, ele já vem por default. E aqui, se você não criar nenhum outro Management Group, vai ficar apenas um. Então, geralmente, quem trabalha com apenas uma assinatura tem esse Management Group Root. E aqui embaixo ele coloca uma assinatura, né, uma chave, uma assinatura, ele compra uma assinatura, né, padrão, coloca o cartão de crédito ou fecha um contrato. E aqui, daqui para baixo, ele sai criando recurso, Resource Group, e embaixo do Resource Group ele vai encaixando dentro ali os recursos.
Dentro de um ambiente grande, como por exemplo esse daqui, olha lá, você tem aqui, perfeito, você tem aqui ó, o management grupo da TI, você tem um management grupo do RH, você tem um aqui de marketing, você pode criar esses grupos de gerenciamento e colocar um por departamento. A opção dessa estrutura aqui é você que vai decidir como você quer organizar melhor. Aí qual que é a importância disso? Só para fechar e lembrar, qual que é a importância disso? É que, poxa, entrou uma pessoa nova no TI, então você vem no management grupo do TI, dependendo do nível de acesso dela, você aplica aqui o acesso e ele sai aplicando para tudo que tem embaixo. Entende? Caso contrário, se você não trabalhasse com management group, você teria que vir nessa subscription, colocar o acesso dele aqui, aplicar o acesso dele aqui e aqui, uma por uma, entende? Então, isso aqui vem para facilitar esse gerenciamento desse acesso, para você também aplicar políticas. Você pode aplicar aqui uma política, como eu disse, para bloquear a criação de recurso, ou uma política qualquer, né, de monitoramento. Então, você aplica aqui, que ele aplica para tudo abaixo. Se você aplicar o acesso aqui, ele aplica para tudo abaixo. Sempre lembra dessa hierarquia. Então, olha lá como está diferente. Detalhe importante para fechar a aula, pessoal. Isso daqui é uma diferença que é importante você saber. Uma subscription, tá vendo aqui? Para fechar a aula, uma subscription, pega aqui meu mouse que ele está sumindo de novo. Uma subscription, ele pode estar em apenas um management group por vez, tá vendo? Essa subscription e essa, eles estão dentro de um único management group. Tá vendo? Essa é a hierarquia, perfeito? Os management groups já, eles por si, eles sim podem conter várias subscriptions dentro deles. Olha lá, dentro desse management groups você tem 1, 2, 3 subscriptions. E qual que é o certo? Não tem certo, entende? É só uma organização que você quer separar as coisas. Olha, por exemplo, nesse caso, você tem um management group de região 1, por exemplo, pode ser uma filial 1 e uma filial 2. Pode ser um management group aqui, por exemplo, que fica no Brasil. Caramba, essa caneta tá ruim. E aqui você tá Europa, por exemplo, entende? Então, aqui fica na Europa e aqui fica no Brasil. Então, você tem management groups por região, porque vocês acharam melhor fazer desta forma. Entende? Então, é simplesmente para organizar e escalar esse gerenciamento de acesso, aplicação de política, entende? É isso, é bem tranquilo. Então, isso é importante para você saber. Então, essa hierarquia aqui, ó, tá vendo que uma subscription pode estar dentro de um único management group, tá? Mas dentro de um management group pode ter 2 assinaturas ou 3. Tá? É isso aqui que é importante para o teu dia a dia. O Resource Group, que a gente estava falando agora há pouco, só dando uma volta aqui na tela, ele não pode conter outro Resource Group dentro dele. Aqui. Será que eu consigo trazer? Estou brigando com o meu mouse aqui, pessoal. Tá difícil o meu mouse. Olha lá, o Resource Group, ele não pode ter um Resource Group dentro do outro. Isso não. Perfeito? Cada Resource Group aí, ele vai ter os seus recursos e ele é separadinho. Eu vou ter aqui uma hierarquia de Resource Group. Não, isso não tem. Perfeito? Então a estrutura, ela funciona desta forma. Então, há uma hierarquia. Essa hierarquia vem para você colocar ali o gerenciamento, facilitar a gestão de acesso, de conformidade, de RBAC, aplicar acesso, retirar acesso, para você facilitar essa tua gestão de acesso no teu dia a dia. É para isso que existe essa estrutura, tá? Lembrando que subscription, você precisa dela, é o primeiro item que você cria, você precisa dela para criar recurso. E o Resource Group também, você vai criar logo em seguida, assim que você for solicitar a criação de um recurso dentro do portal. Management Groups, geralmente vai trabalhar com Management Groups quem tem múltiplas assinaturas, como a gente viu no último slide aqui. Se você não tem múltiplas assinaturas, não faz sentido você usar Management Groups, entende? Você vai ter apenas um, que é o padrão que já vem, que é o root, entende? É isso daqui, pessoal. Eu acho que passamos tudo, vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide. Eu acho que não, a gente passou desse. Eu acho que não. Então ficou bom. Acho que deu um resumo aqui legal para a nossa aula. Se possível, veja essa aula mais de uma vez. Se ficou confuso, também deixe sua pergunta se precisar. E a gente fecha aqui essa aula sobre a estrutura, essa hierarquia que é importante você entender. Valeu, pessoal. É isso? É isso. Fechamos.
Muito obrigado por essa aula e eu te vejo daqui a pouco na próxima aula. Vamos!